Ó, entrei um minutinho antes. Boa noite. Boa noite, turma. Júlio já tá na sala. Só preciso de uma pessoa confirmando se tá me escutando bem. Fala, Major. Eu acho que sim, né? Se estiver escutando, marca o coraçãozinho aí. Veja, hoje é uma sexta-feira. Nós não apenas iremos começar mais cedo, como eu terei um profundo respeito à objetividade, tá? Tô aqui no escritório da Empreender Dinheiro. O pessoal hoje trabalhou até mais cedo. Então nós ficamos aqui. Tem um balão aqui, ó, que foi do aniversário da semana passada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Lucas tá ali, ó. Lucas Rodrigues faz o podcast. Eu fico ali. Deixa eu vir pra cá. Mostrar pra vocês aqui. Eu fico por aqui nessa bagunça. Ali naquela sala a gente grava podcast, ali a gente fala reunião. E tem uma outra sala aqui, que é onde fica a fábrica, né, Lucas? Que produz o nosso material audiovisual. Então, muito boa noite. Deixa eu apoiar aqui na nossa sala de conferência. E vamos começar a live. Se você está aqui pela primeira vez, esse é um projeto de 48 encontros nos quais a gente vai falar sobre ampliação de renda. Regra número 3. Eu tenho que escrever ela aqui, tá? Só um minuto. Me dá um minutinho aqui. Tem gente que tá... Raquel tá falando lá de Portugal. Portugal é massa demais. Meu amigo Marco Dedé tá por lá. Tá aí em Portugal. Deixa eu escrever a regra número 3 aqui. Tiago Negro presente na área. Olha o primo rico aí. 1 milhão com 30. Deixa eu ver se eu consigo pinar aqui. Vai dar certo. Pin comment. Inclusive, publiquei um podcast hoje, tá, primo? Falando do movimento É Justo. Então não só postei nos stories, como publiquei um podcast falando sobre isso, 15 minutos falando do movimento, porque ele é extremamente relevante. Você conta com o meu apoio e eu fiquei muito feliz que muitas outras pessoas apoiaram também o movimento. Então vamos lá. Qual é a proposta aqui? A regra de hoje, tá? E é uma regra porque tem exceções, mas a regra de hoje ela é extremamente valiosa e o nível de sinceridade vai ser tremendo também, tá? Quando eu comecei a pensar em quais os conteúdos que eu ia trazer para essa série de 48 encontros, a regra de hoje era uma que já estava prevista desde o início, né? Inclusive, as regras que eu apresentei no primeiro e no segundo encontro, né? Não ofusque o brilho do mestre e preserve sua reputação a todo custo. Por mais que elas sejam importantes, não são as regras que eu considero as mais relevantes, né? Isso foi importante para desviar um pouco tua atenção de propósito, para que você entendesse melhor o conceito desta regra que a gente vai discutir hoje, que é oculte as suas intenções. Então, em que sentido, né? O que é que isso quer dizer? Vamos lá. Eu vou pegar aqui um trecho da obra 48 Leis do Poder que diz o seguinte: mantenha as pessoas na dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito dos seus atos, ou eventualmente deixando dúvidas a respeito deles. Não sabendo o que você pretende, as pessoas não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado até bem longe, envolva-as em fumaça e, quando elas perceberem as suas intenções, será tarde demais. Então, o que é que acontece aqui? As palavras são fortes, sim, mas com adaptações inteligentes tem uma grande lição aqui por trás, tá? Como a gente já falou em encontros anteriores, estas lições elas foram concebidas em uma outra época. Então, para que eu consiga aplicar isso com ética, eu tenho que fazer sim algumas adaptações, né? Qual é a grande lição que Oculte as Suas Intenções nos deixa? Uma boa parte das pessoas, talvez a maioria das pessoas, é um livro aberto, né? Um grande livro aberto. Até mesmo, se você parar para observar, pessoas muito tímidas, com aquelas pessoas que elas têm intimidade, elas gostam de falar abertamente sobre seus projetos, seus sonhos, suas intenções.
E aí a gente acaba dizendo o que é que a gente sente, a gente acaba falando a nossa opinião, a gente fala isso com facilidade e inclusive a gente faz isso muitas vezes porque nós entendemos que revelando os nossos planos a gente vai inspirar confiança nas pessoas, né? Então, se você parar para observar de forma mais crítica, num ambiente de trabalho, quem tem mais tempo de casa, isso é relativamente comum. Então, vamos lá, quando você para entender por que é que as pessoas fazem isso, né? É tentador eu falar dos meus próprios sentimentos. Por quê? Porque eu tô falando daquilo que eu penso, então tem até um pouco do nosso egoísmo em jogo aqui, né? E no final das contas, nós, de forma coletiva, nós gostamos de atenção. Então é quase que intuitivo falar dos meus próprios projetos, das coisas que eu penso. Sendo que, qual é o cuidado que eu tenho que manter em vista, né? Quando eu sou demasiadamente franco, quando eu sou franco demais da conta e revelo muito daquilo que eu pretendo fazer, eu me torno muito previsível. E da perspectiva de construção de renda no mercado de trabalho, que é extremamente competitivo no longo prazo, ser muito previsível pode ser um erro também, tá? Então, aquilo que o próprio autor defende, né? A alta previsibilidade no jogo do poder normalmente não inspira respeito. Por quê? Porque as pessoas sabem exatamente o que você quer e elas passam a conseguir te seduzir ou se defender das coisas que você quer com uma certa facilidade, já que é muito previsível, os seus desejos são relativamente previsíveis. Então, qual é a assinatura aqui dessa regra de hoje? Preserve suas verdadeiras intenções, né? Daí que vem a regra, oculte as suas intenções. E aí veja, o Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra, ele também defende muito essa linha, né? Quando você fala de estratégia de combate, tem uma frase dele interessante que fala o seguinte: ao ocultar suas intenções, um estrategista pode manobrar sem ser visto enquanto todos estão treinados para ver familiaridades óbvias, né? Então Sun Tzu já falava isso há milhares de anos atrás. E aí veja, quem é que faz muito bem? Eu comecei, quando eu me deparei com essa lição, eu disse assim, porra, isso aqui é difícil de você tangibilizar, né? Na prática, como é que funciona? Quem é que faz muito bem esse negócio de ocultar suas intenções? Se você for olhar para os grandes cases de empreendedorismo e na própria política, tem muita gente que faz isso com maestria. E a gente tem um exemplo recente. E esse exemplo, senhoras e senhores, é o Donald Trump, né? Não sei se você gosta do Donald Trump ou não gosta dele, mas sobre a perspectiva da construção de renda e de poder, ele é alguém que tem alguma coisa a nos ensinar. Ponto. Então eu não estou trazendo aqui... o que eu vou falar sobre ele não está colocado em mesa por conta de viés político. Isso é uma pura e simples observação da prática. Se você parar para olhar assim, os últimos presidentes norte-americanos, né, entendendo os Estados Unidos como a maior potência econômica do mundo, você tem Reagan, você tem Bush pai, você tem George W. Bush, você tem o próprio Barack Obama e Donald Trump. Da nossa perspectiva brasileira, eu ouso dizer que o Trump foi o presidente mais falado no Brasil e ao redor do mundo. E olha que ele competiu com um cara chamado Barack Obama, que foi o primeiro presidente negro da história. E aí você vê, porra, mas só que ele é muito falado, mas ele é muito criticado também, né? Tem muito do que se fala sobre o Trump, a gente está falando sobre o cara, mas com um olhar mais negativo do que positivo algumas vezes. Tudo bem, sendo que é fato que ele é muito lembrado e que ele é muito discutido, e há um documentário no Netflix chamado Get Me Roger Stone, né? Eu vou até escrever aqui depois no final. Em inglês, Get Me Roger Stone. Roger Stone é o nome do cara que arquitetou a campanha política do Donald Trump. Posso colocar dessa forma. E veja que interessante. Uma das defesas dele é que você ser previsível no campo da política não inspira respeito. Que está totalmente conectado com você preservar suas verdadeiras intenções. E quando você para analisar, quando eu assisti pela segunda vez esse documentário, esse é um dos grandes alicerces da proposta de combate político do Trump. Trump
já na campanha, na corrida presidencial, e enquanto presidente, é o presidente mais imprevisível da história dos Estados Unidos. E justamente por ser imprevisível, ele é temido. E é um cara que chama muita atenção e conquista muito poder. E ele já era conhecido por ser assim nos negócios. Agora veja, como qualquer regra, se eu levo isso ao extremo, o efeito pode ser reverso. Evidente. Então, nós não somos Donald Trump. Justamente por isso que a gente tem que filtrar isso e aplicar para a nossa realidade. Beleza, né? Mas é um exemplo muito prático e recente de alguém que inspira atenção e acaba sendo respeitado justamente pela sua política de imprevisibilidade. Será que não existe nenhuma estratégia na hora que ele fala o seguinte: nós vamos tarifar, e no dia seguinte ele fala, quer dizer, não vamos tarifar? Será que isso é só delírio ou será que tem estratégia por trás dessa imprevisibilidade toda, né? Então, para quem se interessa, inclusive, fica a recomendação do documentário Get Me, Roger Stone, tá? Isso, inclusive, nos traz lições. A gente está aqui para discutir como é que eu faço para ampliar minha renda, né? Mas se eu for dar mais um passo e buscar a folga orçamentária, uma outra forma de ter um orçamento mais positivo no final de cada mês é comprar melhor. A história de ocultar as minhas intenções é determinante no ambiente de negociação. Isso fica muito claro no momento das compras, né? Nas compras onde existe espaço para negociar, se você chega na loja e você fala, putz, é exatamente isso que eu estava precisando, o vendedor, ele, mesmo que ele não faça a conta conscientemente, mas mesmo que no nível inconsciente, esse cara vai processar e vai dizer, porra, o cara tá apaixonado, é exatamente o que ele precisava, essa vai ser uma compra fácil. Então, se ele tiver que conceder um desconto, ele estará menos motivado a fazer isso, porque ele está entendendo pelas tuas intenções que aquela é uma compra que você deseja muito fazer. Então, essa história, até nas compras, nas negociações, é extremamente importante. Eu estudei em escola americana e por conta disso eu estudei um pouco cada um dos presidentes, né? O Roosevelt, que é um presidente americano de mais tempo, ele era super conhecido por isso, né? Era muito difícil negociar com ele porque ele sempre tinha um tom muito pleno. Ele poderia estar super feliz por dentro ou super preocupado, mas ele sempre tinha um tom muito pleno, então as pessoas não sabiam se poderiam ir além ou não nas negociações, né? E nas compras você pode experimentar isso. Eu aplico isso sempre, né? Quando é uma compra que tem espaço para negociar, por mais que eu esteja vibrando, putz, era exatamente isso que eu queria, por dentro você tem que tentar, de certa forma, guardar aquilo para ocultar um pouco das suas intenções. Porque, de forma oposta, se o vendedor entender que aquela é uma compra difícil, aí ele vai estar mais propenso a conceder um desconto para você. Além disso, tá? O Sun Tzu, ele falava o seguinte: conquiste a vitória antes de declarar a guerra, né? Então, voltando aí também para uma estratégia milenar e um conhecimento milenar, eu pelo menos gosto muito da arte da guerra, e ele falava isso: conquistar a vitória antes de declarar a guerra é justamente isso, você tentar preservar suas intenções, agir preservando as suas intenções, para que quando seja necessário você colocá-las em mesa, você já andou e já fez muita coisa, né? Então, o Sun Tzu também falava isso há muito tempo atrás, e agora eu vou trazer 2 exemplos pessoais de que, com ética, com estratégia e consciência, aplicando a estratégia de preservar um pouco das suas intenções, você pode obter bons resultados. Então, o primeiro deles é o seguinte: quando você entende a importância disso, você começa a ficar mais crítico. E aí, quando você se depara com algumas campanhas, algumas propostas de empresas, de influenciadores que seja, né? Você começa a se questionar, porra, será que é esta a real intenção dessa pessoa? É evidente que você não pode levar isso para um nível de neura muito grande, senão a gente vai ficar aterrorizado, né? Você vai estar sempre achando que os outros estão bolando planos maquiavélicos. A proposta não é essa, mas é um questionamento saudável que eu estou propondo aqui, né? Quando você escuta uma proposta, quando você escuta uma defesa de uma campanha por parte de uma empresa, eu vim naturalmente desenvolvendo esse hábito de me questionar e falar o seguinte: será que é realmente isso a intenção dessa empresa ou desse cara? E à medida que você se questiona, você começa a criar inteligência. Como assim? A partir de um questionamento inteligente e direcionado como esse,
você começa a dizer o seguinte, porra, será que ela não está fazendo isso que ela está dizendo que está fazendo realmente porque ela quer aquilo? E aí você vai testando isso, à medida que o tempo vai passando, você vai enxergando coisas que fazem muito mais sentido e acaba tendo ideias para aplicar no teu próprio negócio, na tua própria carreira. Então, para quem conecta comigo há mais tempo, sabe que eu, a cada 2 meses aqui em Recife, organizo um evento que é o Happy Hour da Empreender Dinheiro, né? Um evento para fomentar o empreendedorismo. É um evento beneficente, então a gente faz para 500 pessoas, vamos fazer para 1.000 pessoas, e que é super concorrido, né? Os ingressos esgotam sempre em menos de 3 horas. E porra, a gente arrecadou aí nos últimos 12 meses mais de 6 toneladas de alimento. É um evento muito legal, o conceito é muito legal. E aí quando me perguntam assim, Arthur, qual é o motivo do Happy Hour, qual é o objetivo dele, qual a sua intenção com ele? Diz, cara, minha intenção com o Happy Hour é fomentar o empreendedorismo, sobretudo local, e além disso, ajudar várias instituições carentes que precisam de muito apoio, né? E a gente tem feito isso, sendo que, pergunta, né? Será que é apenas essa a nossa intenção? Será que não existe uma outra intenção por trás, que está oculta, que não precisa ser explícita e verbalizada, mas que ela, dependendo do ponto de vista, estrategicamente pode ser ainda mais importante para o meu negócio? Percebe? Então, o simples questionamento disto, se você conhece esse evento, por exemplo, pode te levar a uma resposta, e essa resposta pode te dar ideias de como se posicionar, seja você carreira, ou seja você na sua empresa. Tá? E aí, eu vou deixar essa reflexão, mas além dela, nos últimos 2 anos eu tenho me envolvido com outras empresas de instrução financeira, de educação financeira, mas tem um caso em especial de uma empresa que fica em São Paulo, tá? Que não é a Suno Research. Eu tive lá algumas vezes com o Thiago Reis, o João, o Ale e companhia, mas não é uma casa de análise, tá? Mas uma casa de educação também, como nós somos uma casa de educação, e eu fiz um trabalho com essa turma em São Paulo. Quando me perguntavam, o que é que eu sempre disse? Né? Eu dizia o seguinte, eu quero ajudar essa empresa aqui a crescer. Eu quero entregar valor através dos meus serviços para ajudar essa empresa aqui a crescer. Era uma empresa que trabalhava com educação financeira. E era uma empresa do segmento de educação que, de certa forma, a gente também trabalha aqui na Empreender Dinheiro, né? Sendo que é o seguinte, qual era a minha real intenção, né? Então as pessoas me perguntavam, o que é que você quer? Eu disse assim, cara, eu quero ajudar essa empresa aqui a crescer, entregando serviços de alta qualidade e tal, e a gente vamos crescer juntos, né? Mas no íntimo, né? Eu tô falando isso aqui porque a pauta permite que eu fale, né? Eu falei que a sinceridade ia ser extrema. No íntimo, eu queria aprender. Eu estava ali para aprender. Muito mais do que ajudar a empresa a crescer, eu estava interessado em aprender com aquela empresa e que talvez parte daquele aprendizado eu poderia colocar em prática no meu próprio negócio. Aqui que vem, tá? Aqui que vem a minha maior defesa para que você consiga compreender, e mais importante ainda do que compreender, para que você consiga aplicar a regra de preservar suas verdadeiras intenções, tá? Quando eu falo isso, você pode se questionar, porra, mas será que não faltou um pouco de ética, né? Será que não faltou um pouco de ética? Porque, porra, o Arthur estava dizendo uma coisa, mas na verdade ele estava a fim de aprender. Do meu ponto de vista, não. Por quê, senhoras e senhores? Veja, eu vou falar isso quantas vezes for necessário. Para quem quer criar renda, e se a gente não está falando de loteria, se a gente não está falando de coisas que acontecem fora da curva, né? Você vai para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é uma selva. Ponto final. Mercado de trabalho é uma selva. Então você precisa ser duro. E aí, do meu ponto de vista, qual é a leitura para esse caso? É muito simples. Velho, eu ajudei essa empresa à medida que eu entregava o meu melhor? Sim. Eu ajudei essa empresa a crescer? Sim. Muito embora a minha principal intenção fosse aprender. E tá tudo bem com isso. Tá?
Então, se eu talvez não ocultasse minha verdadeira intenção, eu não ia ter tanto espaço para aprender tanto quanto eu aprendi. Percebe? Então, isso aqui pode ser delicado, mas quando você começa a olhar ao redor, isso é muito mais, isso é pura dinamite de vida real. De tal maneira que eu me despeço dentro dos nossos 20 minutos, como eu estou tentando seguir religiosamente, tá? E dizer o seguinte, requer inteligência e requer maturidade para não confundir esta regra com a falta de ética. Deixa eu apoiar aqui, tá? Não tem nada que ver, são coisas diferentes. Você consegue aplicar isso com ética, vide o exemplo que eu acabei de fazer. Inclusive, o exemplo do Trump, usada com muito afinco, né, e exagerando, ela pode causar o efeito contrário, não é isso que a gente quer. Então não faça isso, seja ético, mas além de ser ético, oculte as suas intenções, porque isso pode te ajudar a levar onde você quer chegar. E nestes próximos níveis, você provavelmente vai encontrar maiores rendas. Pelo menos você conta com a minha profunda torcida para que isto aconteça. E com isso dito, senhoras e senhores, eu vou colocar aqui o nome do documentário, Get Me Roger Stone. Vou fazer um post agora no meu feed com essa regra e eu gostaria, veja que coisa sensacional, eu tava hoje de manhã aqui falando, né, eu disse assim, porra, sexta-feira, 19 horas, se não der quórum, talvez a gente mude o projeto e faça de segunda a quinta, mas chegamos a bater quase 200 pessoas, eu acho isso muito legal para uma sexta-feira para falar de ampliação de renda, quer dizer que as pessoas que estão aqui estão altamente comprometidas e se você está assistindo isso aqui gravado, eu tenho certeza que você está muito comprometido também e para mim isso é um puta de um golaço porque é um grande bom sinal. Com isso dito, pessoal, agora sim vamos entrar na noite da sexta-feira. Eu agradeço demais pela tua participação, pelo teu tempo. A gente está aqui para somar valor um para o outro e espero que assim que eu fechar a live você vá lá no meu perfil e comente o que é que você achou e se você quer que alguém que você conhece participe das próximas, marca essa pessoa lá. Eu vou ficar muito feliz. Segunda-feira temos um novo encontro. Valeu, turma. Um abraço. Tchau, tchau.